Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos tratar sobre segurança na operação de máquinas agrícolas. Operar as máquinas agrícolas já é uma atividade que envolve perigo. Agora, esse acidente pode ou não ocorrer em função de uma maior ou menor probabilidade. É o que a gente chama de risco. Esse risco pode ser maior ou menor em função de alguns fatores elencados aí para vocês. Fatores ambientais, pessoais, inerentes da própria atividade, sociais, econômicos e até políticos. Bom, dos fatores ambientais, nós podemos destacar as condições climáticas, especialmente temperatura, local e organização do trabalho, os serviços de socorro e o isolamento do trabalhador. Dá uma olhada. Quando você observa aí a geografia, de uma região agrícola, isso aqui, essa imagem é do estado de São Paulo, você imagina isso no Cerrado, Norte, Nordeste, a distância ali de locais para apoio do operador que eventualmente possa se acidentar. Além disso tudo, tem a questão de higiene pessoal. O próprio ambiente de trabalho pode não promover aí condições para que ele tenha ali uma higiene adequada. É competência nossa, dos técnicos responsáveis, levar essas informações e tentar mitigar esses fatores. À medida que você atua sobre esses fatores, você também vai diminuir o risco do acidente. Os fatores pessoais, e isso tem a ver com o indivíduo em si, E aí a gente destaca trabalhadores jovens, idosos, uma força de trabalho dispersa. Então tem um fulano trabalhando aqui nesse talhão, outro lá em outro local. Para reunir todo mundo ali para o almoço, tem que ficar ali um carro pegando todo mundo, ou diversas pessoas, diversas máquinas voltando para a sede, Isso é um fator que acaba aí levando, a uma maior probabilidade do acidente. A ampla variabilidade da atividade em si, desde pequenos produtores trabalhando com uma máquina leve até máquinas ultra pesadas sendo utilizadas. Limitações na saúde do operador. Então, isso são alguns itens que estão dentro de fatores pessoais. Esses fatores podem aumentar ou diminuir o risco de um acidente de trabalho. Outros fatores são intrínsecos à própria atividade, como, por exemplo, a jornada de trabalho, folgas, demanda de trabalho. Isso é um ponto sério na questão agrícola. Nós temos épocas ideais para plantio, colheita, teatros culturais, e dentro dessa época a gente precisa executar a nossa atividade. Então é muito comum no campo observar, às vezes, fazendas, propriedades que estão sempre sobrecarregadas de serviço. E aí tem a safra e a entre-safra. Chega em um determinado momento, é uma demanda de serviço muito alta. Então, isso também aumenta o risco de acidentes. A gente precisa se preparar para isso. Outra questão muito comum no campo, a questão de múltiplas funções. Então, ele é operador de máquina, mas também é responsável por cuidar lá das galinhas, por cuidar do suíno e outras demandas que tenham dentro da fazenda. E isso também acaba aumentando o risco, É um fator envolvido aí a própria atividade. Capacitação ou até a ausência dela. Outra questão, ritmo de trabalho. E aí um outro ponto envolvido aí dentro desse fator que é relacionado à atividade, que pode não existir, isso vai depender do pessoal da gestão, que são as incertezas. Pessoal, trabalhar com incerteza é a pior coisa que existe. Nós precisamos de posicionamento e liderança para tomar as decisões.
Então, se eu vou lá para determinado talhão preparar o solo, ou se eu vou roçar a grama em tal lugar, se eu vou fazer o plantio em tal lugar, esse tipo de decisões precisam ser tomadas para que a gente desempenhe o trabalho da melhor forma possível. Então, se você, gestor, faz a organização disso, evite ao máximo passar as suas incertezas para o operador. O operador precisa estar com a cabeça concentrada naquilo que ele vai fazer, né? Naquela atividade que ele vai executar. Optou por um plantio, pelo preparo de solo, por exemplo, que realize essa atividade, né, com as melhores regulares para aquelas condições, sem a necessidade de ficar pensando, né, na outras atividades que serão executadas. E aí um outro ponto, mais recentemente é introduzido a esses fatores que envolvem aí o risco de acidentes, é a tecnologia. Não confunda a tecnologia, o termo tecnologia, só com aqueles displays coloridos ou os botões touchscreen, né, com tela. Tecnologias são todo um conjunto de técnicas para desempenhar um determinado fim. E acontece que de uns tempos para cá, as nossas máquinas estão aí com uma quantidade de tecnologia embarcada muito grande. Então você imagina ali você fazendo, operando uma aeronave e você olhando o WhatsApp, por exemplo. É praticamente impossível, não é verdade? É claro que esse é um exemplo bastante robusto, né? Mas eu só queria mostrar para vocês que a tecnologia também, a gente precisa estar treinado, precisa estar apto a ela para que isso não atue sobre a nossa qualidade de trabalho e também sobre a segurança do trabalho. Fatores socioeconômicos e políticos. Olha que interessante. Até aqui, eu acredito que vocês já devem ter observado que parte desses fatores que aumentam o risco de um acidente, eles já existem mesmo antes do colaborador chegar no trabalho, no local da atividade. Então, a ausência de uma creche para poder deixar a criança, ou uma escola próximo ao ambiente de trabalho, onde você possa deixar, as questões de legislação, próprio preconceito cultural, isso ocorre muito com o operador de máquina. Existe uma questão de detenção do conhecimento. Olha, eu domino esse conhecimento aqui e eu sei. E na verdade, pessoal, a dica que a gente pode comentar é a humildade. É conhecer a máquina, conhecer às vezes um técnico que vai, ou aquele seu encarregado, talvez conhece mais a máquina que você. Ou às vezes uma pessoa que é subordinada sua conhece tão bem ou melhor a máquina do que você. Então escute, esteja apto, né, a ouvir as pessoas. A operação sempre vai ser a mesma. Você precisa preparar o solo? Tudo bem, se você fez a atividade sem segurança ou com segurança, o resultado pode ser às vezes bastante parecido. Mas, caso ocorra um acidente, isso pode trazer sérias consequências. Então, vamos considerar aí dentro dessa lista a humildade, né, o perguntar, ouvir como fatores importantes para a gente melhorar a nossa qualidade, né? Retirar aí pelo menos esse tópico de fator social, de um fator sobre o risco de acidente. Outra questão, né, muito relacionada a isso, a questão da autoconfiança. Não, eu sou cuidadoso, isso nunca vai me acontecer, né? Já faz 20 anos que eu trabalho com isso. E outros fatores, outro fator, né, que pode estar, outro tópico que pode estar envolvido nesse fator, são as próprias forças de mercado. Então, dá uma olhada aí na imagem, né? Pessoal jogando fora aí os alimentos porque o preço muito baixo. E isso é recorrente na agricultura. Então, o pessoal aí com plantação de batata, tomate, chega em determinado momento, não tem preço, o mercado não absorve a produção e aí você cria aí uma incerteza, uma insegurança muito grande, e isso, para um operador de máquina, pode sim aumentar o risco de acidentes.
muita atenção a isso, pessoal, especialmente você que é o responsável pela essa gestão de segurança e a gestão técnica. Bom, fatores inerentes à operação de tratores. Eu destaquei 4 fatores: a exposição aos gases gerados. Então, a máquina vai gerar ali o gás carbônico, e se você estiver trabalhando, ou pelo menos funcionando a máquina, em galpões fechados, isso pode trazer uma consequência aguda ou até crônica ao longo do tempo. Aguda, você vai sentir algum sintoma ali de dor de cabeça, desmaio ou até a morte, né, dentro de 24 horas. E crônica pode ser algum efeito ao longo do tempo. Então o cara começa a ter dor de cabeça, começa a ter algum problema, alguma dificuldade de respirar, e anos sempre fazendo aquela operação daquele mesmo jeito. Então, novamente, eu sei que você talvez já tenha o conhecimento sobre a atividade em si, mas procure formas de fazer melhor, além de fazer a atividade melhor tecnicamente, mas também pensando na sua segurança. Se você pode fazer uma aplicação, você sabe fazer uma pulverização, por exemplo, né, de uma forma legal, eficaz, comece a acrescentar também a segurança, né, mais ainda, segurança dentro da sua atividade. Outra questão, a vibração, né, da máquina. Isso também é inerente. Quem já atuou aí no preparo de solo sabe do que eu estou falando. O calor é intrínseco às atividades da agricultura e o excesso de ruídos, né? Todos esses fatores, eles são previstos na legislação. Existem lá índices de adequação de cada um deles. É interessante então que você tenha aí a consultoria, um apoio de um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, para preparar o seu ambiente de trabalho e enquadrar, né, mitigar esses riscos envolvidos aí na operação. Bom, então você viu que existem fatores envolvidos no risco. O risco, pessoal, tem a ver com a probabilidade, que pode ser maior ou menor desse acidente ocorrer. Tudo bem? Agora, e as causas em si? Primeiro, eu destaquei aqui as causas genéricas. Então, por que então ocorreu o acidente? O risco é maior ou menor, mas só o risco não gera acidente, né? Eu destaquei 3 para vocês: atos inseguros, condições inseguras e fatores pessoais. Bom, dos atos inseguros, tem do lado esquerdo ali atos conscientes e do lado direito atos inconscientes. Conscientes: excesso de confiança, má vontade, busca de reputação, falta de noção das consequências. Pessoal, tem uma passagem importante aí, que é: tudo é vaidade. Deixa a vaidade de lado, né? Procure trabalhar com humildade. Todos esses tópicos que eu coloquei, né, são conscientes. Às vezes a pessoa está fazendo isso, achando que está fazendo alguma coisa diferente, ou que está se mostrando para o chefe. Trabalhe sempre com humildade. Use a humildade na sua vida, especialmente na operação de máquinas. As máquinas, elas são soberanas, elas vão ensinar a gente a trabalhar. Quando você percebe toda aquela engenharia e aquela tecnologia funcionando, né, ela vai mostrando para você as formas como é melhor de se trabalhar. Deixe esse excesso de confiança do lado e assuma, né, uma postura de humildade. Outra questão, atos inseguros, mas inconsciente. Esse tem uma ligação muito forte com a questão cultural e também com a competência de nós técnicos que vamos ajudar na orientação desse pessoal. Então, falta de orientação, falta de treinamento, falta de capacitação. E
a pessoa simplesmente não sabe como fazer. Por que eu disse cultural? Bom, chega aí no meio aí de 10, 20, 30 operadores e pergunta ali sobre uma determinada atividade. Parte aí do pessoal, às vezes levanta a mão, tudo, e você vai fazer ali depois uma avaliação daqueles que se informaram, que conhecem aquela atividade. Você vai ver na realidade que a pessoa não conhece, ou nunca fez aquilo, ou apenas observou outra pessoa fazer. Então, assim, novamente, a palavra aqui é humildade, né? Observe, escute. Você, como gestor, é obrigação nossa, sua como gestor, é fazer essa ponte entre aqueles operadores mais experientes e os operadores mais novos. Fazer com que os vícios de operação, os vícios de não segurança sejam corrigidos, né? E aos poucos a gente vai superando essa cultura, né, de que eu já sei de tudo, eu trabalho com isso há muito tempo e eu não quero aprender mais, né? Pelo contrário, a gente tem que buscar uma postura proativa, sim, mas de humildade, de ouvir o que nós podemos melhorar e também propor melhorias. Olha que dado forte, ó. 85% dos acidentes com máquinas agrícolas são provenientes de atos inseguros. Lembra que eu disse lá para vocês no comecinho? Parte dos fatores envolvidos no risco nós podemos mitigar, outra parte nós não podemos. Pessoal, a maioria dos fatores envolvidos no risco de um acidente são passíveis de mitigação. É possível a gente reduzir esse risco e aí, lógico, reduzir o número de acidentes ao longo do tempo. Isso exige muita competência e participação. Além desse ponto que eu já comentei com vocês, humildade, ouvir o que o operador tem e abrir um fluxo. Pessoal, a coisa melhor de uma empresa é você ter liberdade com o seu superior. Você chegar para o teu chefe e poder ter liberdade para dizer para ele que você errou, que em tal lugar não ficou muito bom a atividade, que determinado equipamento quebrou. Essas informações são importantes para depois a gente melhorar o processo. Se a gente não tiver essa comunicação, né, de erro e acerto, né, a gente não consegue melhorar o processo. Às vezes a pessoa trabalha ali 10, 20, 30 anos na mesma função e nunca mudou uma determinada manutenção, ou trocou um óleo, ou engraxou um bico. Está sempre ali empurrando, esperando alguém trazer a demanda para ela. Bom, dos atos inseguros tem uma lista, né? Dá uma olhada aí, desde operar sem autorização, usar um equipamento inseguro, né? Tornar dispositivos de segurança inoperantes, usar as mãos, não usar o EPI disponível, descuido na atividade, né? Isso são uma lista aí de exemplos de atos inseguros. Pessoal, dica: a atividade na agricultura, ela é mesmo corrida. Você precisa fazer a operação dentro daquele período, né, de chuva, dentro daquele período que você está com a umidade do solo adequada, né? Você tem uma época para fazer. Só que você precisa se prevenir, tem que se programar antes. Deixa as coisas no jeito. E quando você for lá realizar a atividade, é comum, é normal que quebra, que dá problema, mas isso tem que estar previsto no seu planejamento, certo? Então, e que você tenha, né, uma abertura de contato ali com os seus gestores. Opa, quebrou a máquina aqui, ou não tem uma chaveta para engatar esse implemento. Gente, não precisa, vai cortar um galho lá para colocar, vai pegar um enforca-gato, não precisa nada disso. Liga para o gestor, conversa, olha, não tem, estamos com dificuldade aqui. Eu tenho certeza que se for uma empresa séria, eles vão propor uma solução rapidamente. E à medida que vai existindo essas conversas, olha, a gente precisa melhorar isso, deu isso errado comigo hoje, ou eu não fiz isso direito, eu errei.
né, com certeza as soluções vão surgindo. A comunicação e humildade é essencial para o trabalho com máquinas agrícolas. Bom, além dos atos inseguros, tem as condições inseguras. E aí, além dos gestores, eu incluo aqui também nessa responsabilidade do próprio operador. Nós, como operadores de máquinas ou gestores, nós devemos trabalhar para que não exista defeitos ou ausência aí nos dispositivos de segurança. Que isso esteja disponível, que esteja funcionando corretamente. Se caso estiver estragada ou com algum problema ou ausente, aquela máquina fique inoperante até que isso seja corrigido. Os dois que se destacam aí de mecanismos de segurança é o eixo cardan e a própria estrutura aí de proteção contra o capotamento, que representa aí cerca de 15% dos acidentes. Fatores pessoais, nós já comentamos, né? Muito cuidado aí, né? Com a sua atitude. Então, como a gente já conversou, né? Basta que você tenha uma atitude de humildade. Trabalhar com máquinas agrícolas exige bastante aprendizado. As máquinas estão em constante evolução. Toda a tecnologia embarcada também está em constante evolução. Assumir uma postura de que eu já sei tudo e eu não quero mais aprender em pouco tempo, né, está fora do mercado de máquinas. E aí tem, a gente comentou sobre causas genéricas, as causas específicas. Bom, o que está acontecendo realmente? Então, quais são as causas desse acidente? Vamos ver lá, ó. Operar o trator em condições extremas, perda de controle na descida ou subida, ingestão de bebida alcoólica, olha, um fator pessoal, né? Carona, falta de proteção das partes móveis e engate inadequado. Pessoal, quem trabalha com máquinas agrícolas, essa lista aí é comum do dia a dia. A gente observa quase que diariamente isso. É obrigação nossa, novamente, como operador ou como gestor, tentar mitigar isso, fazer de tudo para que isso não ocorra lá no campo. Dá uma olhada aí para você ver a situação. Né? Então, à medida que a gente tem fatores pessoais envolvidos, como que você vai colocar esse risco, né, na conta da operação? Isso é inerente à atividade do trator. Não é, né? Você faz uma escolha entre operar de uma forma correta, segura, ou uma forma não segura. Em alguns locais, né, uma cafeicultura de montanha, locais com um declive acentuado, isso se torna ainda mais perigoso. Olha que foto chocante, que imagem chocante, né? O trator despedaçou ali, provavelmente ficou sem freio ali na subida. Esse aqui tem um vídeo, vocês já devem ter visto. O camarada estava tracionando aí esse caminhão com um cabo de aço e o cabo estourou. E ao romper esse cabo, ele veio ali em direção ao operador. Eu não sei o que aconteceu, se o cara ficou bem ou não, se faleceu. Mas o fato, pessoal, é que uma escolha ali de como fazer, em alguns segundos, isso pode custar a vida do operador. A questão do reconhecimento da área, isso também ajuda bastante. Saber que ali tem um declive, né, que você não deve passar próximo ali, isso também vai ajudar bastante, né? E aí não faltam os exemplos. É impressionante como existe aí uma subnotificação desses acidentes. Dá uma pesquisada aí rápida no Google e digita lá acidentes com tratores. Pessoal, é uma enxurrada de notícia que tem. Uma enxurrada de notícias. Eu não sei se por questões trabalhistas, ou às vezes por questões de não atualização
dos sites de segurança, né? Mas existe uma enxurrada de acidentes desses acontecendo e muitas das vezes isso não é comentado ou talvez não informado para as autoridades. Olha lá novamente o ato inseguro, ó. Aí tá lá no final de semana, tomando uma, aí ou se não tá fazendo o silo, tá acabando lá a silagem, aí já vai tomando uma cervejinha e aí a coisa começa a ficar um pouco mais com um risco ainda maior para o acidente. Então atenção aí. Dá uma olhada nesse slide, olha que interessante. Ele tem 3 linhas que tratam do tempo de reação do colaborador. Então tem ele sóbrio, cansado e doente, alcoolizado ou intoxicado. Então são 3 linhas. Lá na primeira linha, quando ele decidiu parar até ele tomar uma atitude, ele demora 1/4 de segundo. 3/4 de segundo, ou 0,75 segundos, certo? E aí ele aciona o freio e o trator para. Quando ele está cansado, esse tempo aumenta para 1 segundo. Quando ele decidiu parar até ele efetivamente pisar no freio, né, ele vai ter um tempo ali que a gente chama de tempo de reação de 1 segundo. Se ele está doente, alcoolizado ou intoxicado, esse tempo aumenta para 1,25 segundos. Então 1 e 1/4 de segundo. E aí o que acontece? Pô, professor, mas isso são milésimos de segundo ali. Qual a diferença disso? A diferença, se você tiver a 30, 40, 50 km por hora, essa diferença pode ser a sua vida. Então, é interessante que a gente crie mecanismos e incentive, né, a sobriedade, incentive a profissionalização da operação de máquinas. Operar máquinas, pessoal, não pode ser vista como uma atividade marginal, uma atividade ao lado das outras. Tem que ser vista como uma atividade profissional. Atividades como manutenção da máquina, cuidados pessoais do operador, isso faz parte da atividade do operador. Não é um extra. Não é um extra você fazer uma pulverização com agrotóxico e depois, no final da tarde, você tomar um banho antes de ir para sua casa. Isso não é luxo. Isso faz parte da sua atividade. Não é um extra você, pela manhã, conferir os indicadores, temperatura, água, óleo, pressão de pneu. Isso não é um extra, faz parte da atividade de operação de máquinas. Então, é interessante que a gente crie mecanismo como gestor, né, de incentivar esse tipo de atitude profissional. Operador de máquina é um profissional e esse profissional precisa estar cada vez mais especializado. Pessoal, a agricultura, infelizmente, é carente de profissionais que trabalham sério com máquinas agrícolas. Existe muito ali, né, condutor. Então a pessoa vai lá, coloca a primeira, segunda, vai para frente, para trás, vira com o trator. Agora, operar a máquina em si e extrair dela a máxima eficiência, são pouquíssimos operadores. Bom, e aí os exemplos continuam, né, da questão do que a gente chama de condições inseguras. Parece uma coisa casual, a carona, ou às vezes o deixar de utilizar uma luva, ou enroscou uma coisa aqui no cardan, deixa eu puxar com a mão aqui. Uma coisa casual, mas pessoal, questões de segundos, esse acidente pode custar a sua vida. Mais exemplos aí que a gente encontra facilmente aí na internet, basta você fazer uma breve pesquisa. Dá uma olhada lá, o pulverizador, né, aqui, provavelmente acionado aqui pelo esse eixo cardan, alguma manutenção, alguma coisa, o operador chegou próximo e também teve seu braço arrancado na operação. Isso aqui
Não é que talvez é porque o trator não é novo, não é isso, pessoal. As máquinas, independente da idade, você deve preparar as máquinas para que tenham os dispositivos de segurança, tudo bem? Obviamente, né, as máquinas mais antigas tendem a perder isso com o tempo e a manutenção deve ser frequente. Uma imagem muito chocante aí, provavelmente realizando um silo, né, lá de cana ou colhendo a cultura, e aí o operador foi engolido. Outra colheita também, colhendo milho, provavelmente também algum acidente aí na boca da máquina, embuchou, alguma coisa assim, e aí foi lá tentar desobstruir isso com a mão ou com o pé. Olha outra questão aqui, ó. Mulher teve o cabelo arrancado. Então, às vezes dá uma carona, ou às vezes a operadora é mulher, né? Então, muito cuidado para as meninas. Até andar sempre com o cabelo amarrado aí nas operações das máquinas, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Outra, aqui às vezes foi regular uma pressão ou ajustar alguma regulagem aqui do pulverizador e teve a perna arrancada.